Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. O agente da civilização moderna. Seu fim, a construção do templo. 3. Os mestres de obra. Capítulo 47. Os judeus, sua ação na cristandade. Em toda a construção, os pedreiros são guiados nos trabalhos por contramestres, diretores, e esses diretores cuidam da boa execução dos planos elaborados pelo arquiteto. Não se passa diferentemente na edificação do Templo de Salomão. Aí também não há senão operários, mas, acima deles, há os mestres de obra e um arquiteto. Já surpreendemos há muito frequente intervenção dos judeus na obra maçônica. Foram eles que conceberam a ideia de uma república universal e de uma religião humanitária para assentar sua dominação sobre todo o gênero humano. Há 5 séculos, eles recrutam, organizando-os em sociedades secretas superpostas umas às outras, os operários dedicados às destruições e às construções necessárias a essa dupla obra, e adquiriram sobre eles bastante ascendência e poder para mantê-los à sua vontade, apesar das dificuldades e reveses, ou reconduzi-los, e chegar aos resultados que pudemos observar nas páginas precedentes. É chegado, pois, o momento de dirigir nossa atenção sobre aquilo que neste momento mais preocupa os espíritos esclarecidos que buscam compreender o estado atual da França, da Igreja e do mundo, a questão judaica. Faz meio século que essa questão cresce de importância a cada dia. É estudada por teólogos e filósofos, historiadores e políticos, economistas e todo o público. Sobretudo depois que Edouard Drummond chamou atenção para este aspecto, quantas obras vieram demonstrar a crescente gravidade do problema judeu. Não podemos tratá-lo aqui em toda a sua extensão, mas tudo o que precede pede esclarecimentos que não podemos recusar a nossos leitores. Vimos a conjuração anticristã manifestar sua presença nos 2 mundos, empregar em toda parte a mesma tática, ferir os mesmos pontos, frequentemente ao mesmo tempo. Monsenhor Martin, bispo nos Estados Unidos, conclui daí a existência de uma direção central, de um objetivo determinado para o qual tudo tende, de um plano de conjunto para alcançá-lo e de uma forte organização que o executa. Vimos essa organização em sua estrutura e em seu funcionamento no curso de vários séculos. Mas quem construiu a máquina? E quem a faz funcionar? O número daqueles que apontam a judeu cresce a cada dia. Estão enganados? Remontando às origens da conjuração anticristã na França, encontramos primeiramente Voltaire, os enciclopedistas e os franco-maçons exportados por ele da Inglaterra para nós. Observamos que, ao mesmo tempo, eram introduzidas entre nós ideias em contradição com aquelas que a educação familiar, política e religiosa mantinha há séculos. Da França, essas ideias foram espalhadas para as outras nações que possuíam uma mesma civilização, e isso com uma rapidez impressionante. Como explicar, sem um agente de propagação disseminado por toda parte, essa invasão, a qual se opunha a cultura francesa, a mentalidade europeia, a vigilância dos poderes espirituais e a dificuldade das comunicações? A hipótese de intervenção dos judeus oferece uma resposta. Eles tinham interesse em agir como agentes de transmissão das ideias maçônicas, já que ensinavam a igualdade das raças e o povo judeu era repelido em todos os lugares como inimigo. Os judeus, somente eles, no mundo, tinham tal interesse. Ademais, tinham a possibilidade de serem eficazmente esses agentes, porque tinham comunidades por toda parte, visto que há muito tempo tinham o hábito de organizar grupos secretos e conheciam a administração e a força desses grupos. Mais tarde, vimos os judeus, membros da alta venda, manter relações com seus correligionários de todos os países. Encontramos outros judeus em todas as revoluções operadas pelas sociedades secretas. Vimos que os fundadores, os propagadores
e os zeladores de todas as associações de caráter universal, criadas para sabotar o cristianismo e derrubar as barreiras dogmáticas e morais que os separam das falsas religiões, a Aliança Religiosa Universal, a Liga Universal do Ensino e etc., as Uniões Cristãs de Jovens, a qual podemos muito bem juntar o Silom e etc., e acima de todas elas, a Aliança Israelita Universal, foram e são de origem israelita. São os judeus alemães que estão à testa do movimento socialista. Jules Simon, que tinha sangue judeu nas veias, foi um dos fundadores da Internationale. Um dos criadores do niilismo russo é o judeu Herzen, e foi um judeu alemão, Deutz, que lhe deu o primeiro impulso. O Pop Gapone é de origem judaica, e conhecemos a grande participação que tiveram os judeus nas tentativas da revolução feitas na Rússia em favor da guerra contra o Japão. A mão do judeu foi também assinalada na revolução que se seguiu e que introduziu o parlamentarismo no país da autocracia. Há 40 anos, em 1870, Camille escreveu de Bolonha ao jornal Le Monde, 2 de abril de 1870. Terminei esse momento uma turnê pela Itália que visitara há 15 anos e acabo de encontrar um dos meus antigos conhecidos. Este homem, eu sabia que estava envolvido ativamente nos negócios da ordem maçônica e ocupava um lugar elevado numa loja da Alta Itália. Perguntei-lhe como estava se havendo com sua ordem maçônica, e eis sua resposta. Deixei minha loja e a ordem definitivamente, porque tive a convicção de que éramos apenas instrumentos dos judeus que nos empurravam para a destruição total do cristianismo. É a isso que a multidão dos adeptos, que não vê grande coisa, é levada pelos judeus que tudo dirigem. Le Monde pospunha a essa carta, da qual apresentamos um curto extrato, a seguinte conclusão. Esse testemunho, reunido a tantos outros, autoriza, pois, pensar que a grande conspiração anticristã que nos envolve é conduzida pelos antigos inimigos de Cristo e pelos descendentes daqueles que o mataram. Ademais, a nação judaica é a única que se encontra nas condições necessárias para desempenhar esse papel. Sua dispersão, há 19 séculos por toda a face da terra, a posição que lhe foi imposta entre todos os povos, levaram-na a procurar os meios de manter sua nacionalidade, sua fé, suas esperanças e prover seus interesses. Por essa razão, ela deve se constituir numa sociedade bem disciplinada, governada por chefes religiosamente obedecidos e protegida pela mais rigorosa lei do segredo. Graças a essa organização, os judeus, durante esses 19 séculos, tiveram sempre, de uma extremidade à outra do mundo, relações muito ativas entre si. A extensão quase universal do seu comércio, a habilidade e a discrição de seus agentes ofereciam aos chefes da nação meios seguros e numerosos de passar palavras de ordem e fazê-las chegar sem dificuldade aos mais longínquos países e assim obter uma ação comum e perseverante com vistas ao resultado que deveria ser obtido. Reduzida a si mesma e sem aliança com o judaísmo, a franco-maçonaria jamais poderia ter feito o que a vimos realizar. Cabe aqui a observação feita em relação ao século XVIII. As ideias, os interesses, as concupiscências dos diversos povos que habitam os dois hemisférios não são idênticos. Esses povos são governados por autoridades, dinastias que não têm as mesmas tendências nem as mesmas ambições. Se a franco-maçonaria fosse composta apenas de indivíduos pertencentes a esses diversos países, cada qual teria os pensamentos do seu meio. A unidade de visão, a correspondência dos esforços no sentido de um objetivo oposto às tradições da nacionalidade própria e à fé da religião nacional não seriam possíveis. Recebam suas inspirações de fora e que os impulsos venham de uma religião e de uma nacionalidade inimigas. Tudo se explica se os quadros da franco-maçonaria
são preenchidos pelos judeus. Os indivíduos que formam esses quadros recebem as sugestões do poder oculto do seu povo, transmitem-nas e, depois que as sugestões preparam os espíritos para a docilidade, vêm às diretrizes. Um indício indubitável dessa subordinação da franco-maçonaria ao judaísmo encontra-se no simbolismo comum aos dois, simbolismo adotado tanto nos países católicos como nos protestantes, tanto entre os infiéis como entre os cristãos. Matéria que não pode menos reflexão é o gênero de obras realizadas pela franco-maçonaria. Tudo nela está coordenado para esse duplo objetivo: o rebaixamento das fronteiras e a abolição do dogma. Não se vê por que e como a ideia dessas duas destruições teria chegado ao espírito dos franceses e dos cristãos se não tivesse sido sugerida de fora. Mas não surpreende se a supusermos sugerida pelos judeus. Ela é, então, o fruto natural das duas grandes paixões de Israel desde a dispersão: o ódio contra Cristo e sua obra e a ambição de submeter o gênero humano. Desde os primeiros dias do cristianismo, os judeus não ocultaram que o ódio concebido contra nosso Senhor Jesus Cristo, que os levara ao cúmulo de crucificá-lo, perseveraria nos seus corações. Eles mandaram matar seus discípulos Estevão, Tiago Maior, Tiago Menor e Matias, culpados por terem somente pregado a doutrina do Salvador e confirmando-a através de milagres. Eles se opuseram com raiva à propagação do Evangelho, seja açoitando os apóstolos, Atos 5,40, seja excitando Saulo contra os discípulos, Atos 8,3. Depois, com a conversão deste, eles o perseguiram com as calúnias e blasfêmias, Atos 13,45. Com sedições que levantaram contra ele, Atos 13,50, 17,5, a ponto de os próprios pagãos, como Galião, procônsul da Acaia, terem de ora livrá-lo das suas bárbaras violências, Atos 18:12 e 20:31. Ora reduzir a nada suas acusações mentirosas e criminosas, Atos 29, 9 e 10. No ano 65, em Jerusalém, eles o levaram para fora da cidade a fim de matá-lo. Lísias libertou, mas teve, no entanto, que concordar em satisfazê-los, colocando-o na prisão e até, se tivesse poder para isso, vergastá-lo. Atos 24, 7. Os judeus foram a causa das primeiras perseguições dos pagãos contra os cristãos. As sinagogas são as fontes de onde emana a perseguição, escreveu Tertuliano. E nos dias atuais, um protestante, Jean Reville, afirma a mesma coisa em outras palavras. Os primeiros cristãos, saídos do judaísmo, não tinham piores inimigos do que os judeus. A partir do ano 44, Agripa colocou o seu poder a serviço dos judeus. Nero estava rodeado de escravos judeus. Pompeia era meio judia. O historiador das perseguições, Alarde, perfilha o sentimento de São Clemente, que atribui a inveja dos judeus à primeira perseguição. Quando o imperador Severo publicou o edito, através do qual proibia a propaganda judia e cristã, esse edito foi tão pouco observado em relação aos judeus e tão cruelmente obedecido contra os discípulos de Cristo, que vimos os cristãos muito enfraquecidos para afrontar os agressores, porém muito ligados ao culto do Deus único, para que consentissem em queimar incenso diante dos ídolos, se refugiarem no seio do judaísmo. Sob a perseguição de Décio, os judeus, diz Paulo Alarde, assistiam com uma curiosidade ardente, com uma alegria raivosa, à prova imposta aos cristãos. Ouvia-se, por toda parte, suas vozes, elevando-se com o acento do triunfo. Eles se compraziam, como um mártir lhes censurou, em pisotear covardemente os inimigos caídos. Como no tempo de Policarpo, foi então a colônia judia que se mostrou a mais encarniçada inimiga dos cristãos. O povo pagão observava curiosamente, mas os judeus tomavam parte, exerciam um papel ativo. Julião, o apóstata,
reconhece rapidamente entre os judeus seus melhores aliados na guerra surda e incessante que ele fez aos cristãos. Suas inimizades seculares, diz São Gregório Nazianzeno, designava-os como auxiliares daquele. E estes se apressaram em tirar proveito das disposições do imperador para saciar mais uma vez seu ódio tradicional. Vimo-los no Egito, na Ásia, incendiar impunemente as basílicas cristãs. Sabemos que o apóstata quis de novo reunir os judeus como nação, devolver a Jerusalém seu caráter de cidade santa e, para tanto, reerguer o templo. São João Crisóstomo conta que Julião tinha convocado para perto de si os principais dentre os judeus e que foi por sugestão deles que concebeu a ideia de um desmentido público à profecia de Nosso Senhor Jesus Cristo, tal como ela era interpretada. Após as perseguições, os judeus deram outro curso ao seu ódio. O judaísmo já se tinha introduzido na própria igreja para fomentar a discórdia, a divisão e a heresia. Foi esta a obra de Simão, o mago, dos gnósticos, de Manes e dos seus aderentes ou dos inimigos dela. Esta foi a obra de todos os heresiarcas, não porque tenham sido todos da raça judia, mas porque todos seguiram-lhe as inspirações. Temos como aval desta afirmativa Bernard de Lazare, esse judeu que foi um dos grandes agentes do caso Dreyfus e ao qual a República, em reconhecimento, ergueu uma estátua. No seu livro L'antisemitisme, son historie ses causes, diz: esses racionalistas e esses filósofos judeus foram do século X ao XV, até a Renascença, os auxiliares do que podemos chamar de Revolução Geral da Humanidade. Os judeus averroístas foram os ancestrais diretos dos homens da Renascença. Foi graças a eles que se elaborou o espírito de dúvida e também o espírito de investigação. Os platônicos de Florença, os aristotélicos da Itália, os humanistas da Alemanha vieram deles. Foi graças a eles que Pompanaso compôs tratados contra a imortalidade da alma. Foi graças a eles ainda que entre os pensadores do século XVI germinou esse teísmo que correspondeu a uma decadência do catolicismo. Assim, segundo Bernard de Lazare, é aos judeus que se deve atribuir a origem e o princípio da civilização moderna e do conflito que desde então não cessou de existir entre ela e a civilização cristã, após ter sido preparado por eles durante séculos. A Reforma, na Alemanha como na Inglaterra, é sempre o mesmo judeu quem fala. Foi um desses momentos em que o cristianismo se retemperou nas fontes judaicas. Foi o espírito judaico que triunfou contra o protestantismo. A exegese, o livre exame, são fatalmente destruidores e foram judeus que criaram a exegese bíblica, foram eles os primeiros a criticar o símbolo e as crenças cristãs. Outro judeu, Darmesteter, resume assim tudo o que pode ser dito sobre essa matéria. O judeu pretende desvendar os pontos vulneráveis da Igreja e ele tem a seu serviço, para os descobrir, além do entendimento dos livros santos, a temível sagacidade do oprimido. Ele é o doutor do incrédulo. Todos os revoltados do espírito acorrem a ele na penumbra ou a céu aberto. Ele está presente no imenso ateliê das blasfêmias do grande imperador Frederico e dos príncipes da Suábia e de Aragão. É ele quem forja todo esse arsenal mortífero de raciocínio e de ironia que alegará aos céticos da Renascença, aos libertinos do grande século, e o sarcasmo de Voltaire é apenas o último e tilitante eco de uma palavra murmurada 6 séculos antes, nas sombras do gueto, e ainda antes, no tempo de Celso e de Orígenes, no próprio berço da religião de Cristo. Tendo tido uma participação importante na Renascença, na Reforma, no filosofismo, em todas as heresias, os judeus não a tiveram menor na Revolução. A prova disso seria longa. Contentemo-nos com essas afirmações de Bernard Lazare. O judeu tem o espírito revolucionário.
Consciente ou não, ele é um agente da revolução. Durante o período revolucionário, os judeus não permaneceram inativos. Considerando o pequeno número deles em Paris, vemos-los ocupar um considerável lugar como eleitores de seção, oficiais de legião, assessores e etc. Seria preciso vasculhar os arquivos das províncias para determinar o papel geral que exerceram. Durante o segundo período revolucionário, que começa em 1830, mostram ainda mais ardor que no primeiro. Trabalhando pelo triunfo do liberalismo, trabalharam por eles. É fora de dúvida que, através do ouro, da energia, do talento, eles sustentaram e secundaram a Revolução Europeia. Encontramo-los misturados no movimento da jovem Alemanha. Foram tão numerosos nas sociedades secretas que formaram o exército combatente revolucionário nas lojas maçônicas, nos grupos do carbonarismo, na alta venda romana, em toda parte, na França, Alemanha, Suíça, Áustria, Itália. Na França, nesses últimos tempos, os perseguidores não têm tido amigos mais fervorosos e inspiradores mais respeitados do que certos judeus, como Levi Kremiox, Hugo Aberdoff, Rebens Ginger, von Reinach, Anton e Cornelius Hess. Era este último, judeu-alemão, que os Freycinet, os Floquet, os Rouvier pediam conselho. Dá-se que, no quadro da alta maçonaria internacional, Hess figurava, em 1º de março de 1881, numa lista dos inspetores gerais com esta menção: para as relações gerais da Inglaterra, França e Alemanha. Quanto à sua ação e influência no socialismo contemporâneo, diz ainda Bernard Lazare, ele foi e é, sabe-se, muito grande. Embora ele não nos conte nenhuma novidade, esse judeu não se descuida de dar as provas de suas assertivas, apresentando entre todos os povos os partidos socialistas, internacionalistas, nihilistas, fundados pelos judeus ou pelo menos por eles sustentados. Ele acaba de nos fazer vê-los nas lojas e nas lojas de retaguarda, diz Aliures. É certo que existiram judeus no próprio berço da franco-maçonaria, judeus cabalistas, como provam certos ritos conservados. Muito provavelmente, durante os anos que precederam a Revolução Francesa, eles ingressaram em maior número ainda nos conselhos dessa sociedade e eles próprios fundaram sociedades secretas. Isto é, lojas de retaguarda para daí dominar, inspirar e dirigir toda a seita. Depois disso, nossos leitores convirão que o Univers Israélite não disse nada demais na sua edição de 26 de julho de 1907, página 585. Encontramos em quase todas as grandes mudanças do pensamento uma ação judia, seja intreptosa e visível, seja surda e latente. Assim, a história judia acompanha a história universal em toda sua extensão e penetra através de 1000 tramas. No seu livro Le Judaïsme et la Judaisation des Peuples Chrétiens, Gougenot des Moussaoux conta o que segue. Um dos nossos amigos, homem de Estado a serviço da grande potência germânica, um desses raros protestantes que permaneceram fiéis à devoção de Cristo, escrevia-nos no mês de dezembro de 1865. Depois do recrudescimento revolucionário de 1848, tive contato com um judeu que, por vaidade, traía o segredo das sociedades secretas às quais se associara e que me avisava, com 8 ou 10 dias de antecedência, sobre todas as revoluções que iam estourar em algum ponto da Europa. A elas devo a inabalável convicção de que todos esses grandes movimentos dos povos oprimidos, etc., etc., são combinados por uma meia dúzia de indivíduos que dão suas ordens às sociedades secretas da Europa inteira. O solo está realmente minado sob nossos pés.
Não são necessárias mais provas além das que acabamos de dar, e elas poderiam ser multiplicadas, para estabelecer que desde o começo da era cristã, o judeu tem sido e verdadeiramente é, em todas as coisas e sob todos os pontos de vista, o grande revolucionário e o grande heresiarca. Ele destrói por destruir, por ódio ao que existe, mas também na esperança de edificar sobre essas ruínas o templo do qual dissemos: a Jerusalém da nova ordem, assentada entre o Oriente e o Ocidente, para substituir a dupla cidade dos Césares e dos Papas, ou seja, a República Universal e a religião humanitária, da qual ele pretende ser o pontífice e o soberano.